O rasgo seco do papel ecoou mais alto do que o barulho dos aviões do lado de fora do aeroporto. Num movimento cruel e calculado, minha enteada, Camila Azevedo, arrancou meu passaporte da minha mão e o rasgou ao meio bem ali, na fila do check-in. Você não vai pro Havaí, Helena, ela disse com um sorriso arrogante, falando alto o suficiente para a família atrás de nós ouvir. Você vai ficar em casa cuidando dos meus 2 gatos. Alguém tem que fazer isso. Fiquei parada, congelada, aos 64 anos, cercada de viajantes animados, malas deslizando pelo piso brilhante e crianças correndo pelo saguão, enquanto os cartões de embarque da família inteira desapareciam dentro da bolsa de couro caríssima dela. Minha filha, Renata Moreira, não teve coragem de olhar nos meus olhos. O marido da Camila, Marcelo Azevedo, aquele tipo de homem que vive de aparência e pose, soltou uma risadinha abafada e bateu no meu ombro como se eu fosse uma velha confusa. Ah, dona Helena, é melhor assim. A senhora ia acabar atrasando a viagem. O aeroporto de Guarulhos tinha cheiro de café caro e produto de limpeza. As luzes brancas vibravam no teto. Eu sentia o peso dos olhares curiosos das pessoas ao redor, desconhecidos que agora acompanhavam com interesse o pequeno espetáculo humilhante da nossa família. Meu coração batia forte contra as costelas. Mas eu não chorei. Não gritei. Apenas ajustei a alça da minha agenda de couro no ombro, a mesma que carreguei por 30 anos em reuniões de diretoria, auditorias e revisões financeiras, e deixei o silêncio crescer até ficar desconfortável. Meu nome é Helena Moreira Albuquerque. A maioria das pessoas me chama só de Helena. Há 7 anos, desde que meu marido, Roberto Albuquerque, morreu, eu vinha sendo a base silenciosa que mantinha aquela família remendada funcionando. Fui eu quem pagou a entrada da casa onde Camila e Marcelo moravam. Fui eu quem bancou o casamento da Renata quando o dinheiro apertou. Paguei escola particular para os netos, conserto de carros, emergências médicas e mais viagens do que consigo lembrar. Tudo isso enquanto eles tratavam minha generosidade como um caixa eletrônico com batimentos cardíacos. Essa viagem para o Havaí deveria ser diferente. Eu tinha planejado tudo durante meses. Era meu presente de aposentadoria para mim mesma e também uma chance de criar lembranças com meus netos antes que eles crescessem demais e deixassem de querer passar tempo com a avó. Passagens executivas, uma casa de frente para o mar em Maui, passeios de mergulho, jantares ao pôr do sol e excursões pelas praias. Eu tinha calculado cada detalhe com cuidado, usando minhas economias e pontos acumulados do cartão. Até comprei um tênis novo para a caminhada e uma mala leve numa cor coral suave, aquela cor que sempre me fazia sentir viva. Mas ali, naquela fila do aeroporto de Guarulhos, vendo Camila jogar casualmente os pedaços do meu passaporte numa lixeira próxima, eu entendi a verdade. Para eles, eu não era família. Eu era funcionária. E funcionário não tira férias. A senhora vai ficar bem, Camila continuou, mexendo no cabelo cuidadosamente iluminado. Os gatos precisam da ração úmida 2 vezes por dia, e a caixa de areia tem que ser limpa direitinho. Você sabe como a princesa fica quando mudam a rotina dela. Eu e Marcelo precisamos descansar. A Renata concorda, né? Renata murmurou alguma coisa que talvez fosse concordância, mantendo os olhos fixos no chão. Ela sempre viveu dividida entre lealdades. Mas, ultimamente, a influência do estilo de vida da irmã postiça tinha ficado mais forte. Marcelo apenas sorriu de lado, olhando para o relógio caro no pulso, um relógio que eu mesma tinha ajudado a financiar quando as ideias de negócio dele afundaram uma atrás da outra. A atendente chamou o próximo grupo para o balcão. Minha família avançou sem mim, conversando animadamente sobre luaus, drinks na piscina e praias paradisíacas, como se eu já tivesse desaparecido dali. A humilhação queimava quente na minha nuca, mas por baixo dela outra coisa começava a surgir. Algo frio, preciso e familiar. A mesma calma que eu sentia em salas de auditoria quando descobri executivos maquiando balanços financeiros. Passei décadas trabalhando como contadora sênior em uma grande multinacional brasileira. Eu entendia de números. Entendia de contratos. E, mais importante que tudo, eu sabia exatamente em nome de quem estavam todas as estruturas financeiras que sustentavam a vida confortável deles. Camila olhou para trás uma vez, provavelmente esperando que eu obedecesse em silêncio e fosse embora carregando minha mala coral até a saída do terminal. Em vez disso, virei na direção oposta e comecei a caminhar, puxando minha mala atrás de mim em passos firmes que ecoavam no piso polido. O som das rodinhas parecia determinação. Eu não precisava fazer escândalo. Escândalo era para quem ainda se importava em ser querido.
Eu tinha passado dessa fase fazia muitos anos. O que eu precisava agora era controle. Enquanto caminhava até o balcão de atendimento ao cliente, o peso de décadas de permissões silenciosas caiu sobre meus ombros. Cada vez que eu disse sim quando deveria ter dito não. Cada cheque que escrevi para ajudar os filhos. Cada viagem que paguei enquanto eles reclamavam da minha comida, das minhas opiniões antiquadas e dos meus costumes. Tudo se cristalizou naquele instante. A jovem atendente levantou os olhos e sorriu educadamente. Como posso ajudar, senhora? Coloquei minha agenda sobre o balcão e abri na página onde estavam anotados todos os números de reserva, códigos de confirmação e detalhes dos cartões, escritos na minha letra organizada e precisa. Minha voz saiu firme e profissional, exatamente o tom que eu usava anos antes para negociar contratos milionários. Preciso cancelar uma reserva inteira de família, falei. Está tudo no meu nome e no meu cartão. Há 5 passagens, a casa em Maui, os passeios, tudo. Ela piscou surpresa, olhando discretamente para a fila onde minha família já estava quase sendo atendida. O grupo inteiro? Tem certeza? Olhei para trás uma última vez. Marcelo ria de alguma coisa no celular. Camila fazia pose para uma selfie com as crianças. Renata estava um pouco afastada, mordendo o lábio inferior. Sim, respondi, voltando o olhar para a atendente. Tenho absoluta certeza. Enquanto os dedos dela começavam a digitar no teclado, senti a primeira mudança real dentro do meu peito. Não era raiva. Nem tristeza. Era clareza. Fria, administrativa e impossível de parar. Eles acharam que podiam destruir minha viagem e me deixar para trás cuidando de 2 gatos mimados. Não faziam ideia de que eu estava prestes a destruir os planos deles também. A agente de atendimento digitava continuamente enquanto eu permanecia parada diante do balcão, minha mala coral encostada na perna como uma aliada silenciosa. Do lado de fora das enormes janelas do aeroporto, os aviões se movimentavam lentamente pela pista sob o céu cinzento de São Paulo. Observei minha família através da divisória de vidro enquanto eles finalmente chegavam ao balcão de embarque. Camila gesticulava exageradamente enquanto falava, Marcelo exibia aquele sorriso confiante que costumava usar com funcionários de atendimento, e Renata olhava para trás de tempos em tempos, embora nunca se afastasse deles. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim se encaixou com a mesma precisão que eu costumava aplicar em balanços financeiros que não fechavam. Eu não estava destruída. Eu estava desperta. Durante 7 anos, interpretei o papel da viúva compreensiva, da avó confiável, da mulher que nunca dizia não. Depois que Roberto morreu, convenci a mim mesma de que sustentar a família era uma maneira de honrar a memória dele. A filha dele, Camila, reapareceu em nossas vidas como se nunca tivesse ido embora, trazendo Marcelo e os 2 filhos. Minha própria filha, Renata, sempre tentando evitar conflitos, acolheu aquele caos familiar sem questionar. E eu paguei por tudo. A ajuda na prestação da casa, que deveria ser temporária e acabou se tornando permanente. O SUV novo quando a startup do Marcelo afundou. As mensalidades da escola particular para que os netos não ficassem para trás. Viagens incontáveis, incluindo aquela, planejada meticulosamente e bancada com minhas economias da aposentadoria e investimentos feitos ao longo de décadas. Eu tratava o estilo de vida deles como uma empresa deficitária que precisava ser sustentada em silêncio, cobrindo rombos financeiros enquanto eles aproveitavam os dividendos. Mas passaportes não mentem. Papel rasgado não mente. A forma casual como Camila jogou meus documentos numa lixeira pública me mostrou exatamente o lugar que eu ocupava na vida deles. Senhora, o cancelamento está sendo processado, disse a atendente com delicadeza. O valor integral será estornado para o cartão principal, já que a reserva está no seu nome e faltam mais de 24 horas para o embarque. Deseja cancelar também a hospedagem e os passeios? Sim, respondi sem hesitar. Tudo o que estiver vinculado à minha reserva. Não deixe absolutamente nada ativo. Assinei os formulários necessários com a mão firme. A atendente me observava com uma mistura de surpresa e respeito silencioso. Talvez já tivesse visto aquela história antes. Mulheres mais velhas sendo apagadas discretamente dos próprios planos. Quando me afastei do balcão, o barulho do terminal pareceu virar apenas um zumbido distante. O cheiro de canela das lojas misturado ao combustível dos aviões chegava até os corredores. Meus tênis novos, comprados especialmente para as trilhas no Havaí, pareciam firmes no piso brilhante.
Apertei minha agenda de couro contra o peito, sentindo a capa gasta e familiar sob os dedos. Aquilo não era apenas sobre uma viagem cancelada. Era sobre anos de trocas silenciosas. Cada vez que permaneci calada enquanto Camila criticava meus hábitos antigos. Cada almoço de família em que cozinhei para 12 pessoas enquanto eles passavam o tempo inteiro olhando para o celular. Cada transferência bancária feita tarde da noite quando os investimentos irresponsáveis do Marcelo davam errado. Eu tinha confundido apoio financeiro com amor, e eles tinham confundido minha generosidade com fraqueza. Encontrei um canto silencioso perto das janelas com vista para a pista e me sentei. Meus joelhos doíam levemente depois de tanto tempo em pé, mas a sensação parecia distante. Abri minha agenda numa página em branco e comecei a escrever com a letra inclinada e organizada que um dia fechou contratos importantes. Eles acreditavam que eu simplesmente voltaria para casa, alimentaria os gatos, regaria as plantas e esperaria o retorno deles com lembrancinhas e histórias das quais eu nunca faria parte. Camila tinha até me mandado a rotina de alimentação dos gatos na noite anterior, cheia de emojis, como se estivesse instruindo uma funcionária contratada. Fechei a agenda lentamente e soltei o ar. A mulher que passou 30 anos crescendo dentro do setor financeiro corporativo, identificando irregularidades, reorganizando departamentos falidos e protegendo o patrimônio empresarial, tinha estado distraída quando se tratava da própria vida. Não mais. Levantei, ajeitei meu blazer de viagem e caminhei em direção à saída do aeroporto. Do lado de fora, o ar úmido daquela manhã de primavera bateu no meu rosto trazendo o cheiro de chuva. Chamei um carro por aplicativo e pedi para o motorista me levar a um hotel sofisticado próximo ao aeroporto, um lugar onde eu costumava ficar hospedada anos antes durante viagens de trabalho. Não era a opção mais barata. E, daquela vez, eu não me importava. Enquanto a cidade passava borrada pela janela, deixei minha mente trabalhar exatamente da maneira como sempre funcionava diante de um investimento prestes a quebrar. Primeiro, proteger os ativos. Segundo, interromper gastos não autorizados. Terceiro, reestruturar toda a operação com novos termos. Aquilo não era vingança. Era correção administrativa. Quando o carro parou na entrada coberta do hotel, eu me sentia mais leve. O manobrista retirou minha mala do porta-malas com um aceno educado. O lobby tinha cheiro de lírios frescos e produto de limpeza cítrico. Fiz check-in numa suíte de canto no 14º andar, pagando com o mesmo cartão que tinha financiado os sonhos de primeira classe da minha família. Sozinha naquele quarto elegante, tirei os sapatos e fiquei parada diante da enorme janela com vista para o aeroporto. Em algum lugar lá fora, minha família provavelmente ainda acreditava que eu estava voltando para a casa deles para servir de babá gratuita dos gatos. Peguei uma garrafa de água do frigobar e me sentei diante da escrivaninha. Minha agenda estava aberta diante de mim. No topo de uma nova página, escrevi 3 palavras: novos termos. Depois comecei a listar cada conta, cada patrimônio e cada obrigação mensal vinculada ao meu nome. A linha de crédito da casa que eu tinha assinado junto. Os veículos que ainda estavam registrados no meu nome. Os cartões adicionais. As contas de serviços. A previdência privada e as aplicações financeiras que organizei anos antes para proteger minha aposentadoria. Eles rasgaram meu passaporte. Eu estava prestes a reescrever o contrato inteiro. Uma calma quase cirúrgica tomou conta de mim. Sem lágrimas. Sem promessas dramáticas. Apenas o cálculo preciso de uma mulher que passou a vida inteira garantindo que os números dissessem a verdade. Peguei o celular, procurei o contato do meu gerente bancário particular, alguém que trabalhava comigo havia muitos anos, e liguei. Quando ele atendeu, minha voz saiu clara e profissional. Carlos, aqui é a Helena Albuquerque. Preciso fazer mudanças urgentes em algumas contas. Lá fora, outro avião decolou rumo ao céu carregado de nuvens. Observei até desaparecer e não senti arrependimento algum. Aquilo não era o fim da minha história. Era um instante em que eu finalmente voltava a ser autora dela. A suíte do hotel tinha cheiro de roupa de cama limpa e um perfume cítrico suave vindo do difusor sobre a mesa de cabeceira. A luz do fim da tarde atravessava as janelas enormes, lançando sombras compridas sobre a escrivaninha de madeira onde minha agenda estava aberta. Sentei-me com a postura impecável de quem passou décadas conduzindo reuniões trimestrais. Sem mãos trêmulas. Sem hesitação. Apenas execução. Carlos, meu gerente bancário havia 18 anos, ouviu tudo sem me interromper enquanto eu explicava a situação.
Quando terminei, ele soltou um assobio baixo. Helena, a senhora tem certeza sobre os cartões adicionais e a linha de crédito da casa? Absoluta, respondi. Cancele imediatamente os cartões suplementares da Camila e do Marcelo. Marque qualquer movimentação recente para análise e bloqueie a linha de crédito vinculada ao imóvel. Quero confirmação por escrito ainda hoje. Feito. Eu mesmo vou acompanhar as notificações. O sistema deve começar a recusar compras em poucos minutos. Agradeci e desliguei. Um vínculo encerrado. A próxima ligação foi para a companhia aérea. A mesma atendente com quem eu havia falado mais cedo confirmou que o cancelamento total já tinha sido processado. As passagens executivas, a casa de frente para o mar em Maui, os passeios de mergulho, as reservas para os luaus, tudo havia sido cancelado. O reembolso cairia no meu cartão em até 5 dias úteis. Imaginei a expressão da Camila quando algum funcionário no portão de embarque desse a notícia. O pensamento não me trouxe prazer. Apenas uma sensação silenciosa de ordem restaurada. Caminhei até o frigobar e servi água com gás numa taça de cristal. As bolhas subiam lentamente, como o plano que começava a se formar na minha mente. Voltei para a agenda e comecei a fazer ligações com a eficiência de uma mulher que um dia administrou orçamentos de centenas de milhões de reais. O carro veio primeiro. O SUV preto do Marcelo, aquele que ele adorava exibir pela cidade, ainda estava registrado no meu nome. Eu nunca tinha transferido oficialmente o documento, um detalhe que ele convenientemente ignorava. Liguei para o gerente financeiro da concessionária, alguém com quem eu mantinha relação profissional havia anos. Em menos de 20 minutos, o veículo foi marcado para recolhimento por solicitação da proprietária legal. Um guincho seria enviado ao estacionamento de longa permanência do aeroporto, onde Marcelo havia deixado o carro. Dona Helena, até o fim da noite o veículo estará no pátio, garantiu o gerente. Ótimo. Me avise quando estiver concluído. Os gatos vieram em seguida. Princesa e Duque, os siameses mimados da Camila, não seriam meu problema. Liguei para um hotel veterinário de alto padrão em Alphaville, onde anos antes eu havia deixado meu antigo gato durante viagens longas. Eles concordaram em enviar uma van de transporte imediatamente até a casa. Autorizei um mês completo de hospedagem VIP, banho, acompanhamento veterinário e alimentação especial, tudo cobrado diretamente no meu cartão. As instruções eram claras, os animais só poderiam ser retirados por mim mediante documento com foto. Sem exceções. Quando desliguei, o sol já estava mais baixo, tingindo o quarto com tons dourados e alaranjados. Caminhei até a janela e observei os aviões decolando um atrás do outro. Em algum lugar lá em cima, caso tivessem conseguido embarcar em outro voo, minha família começava a descobrir que dinheiro não continua fluindo quando a pessoa que controla a fonte decide fechar o registro. Voltei para a escrivaninha e continuei. Internet cancelada imediatamente. TV por assinatura suspensa. Serviço de jardinagem encerrado. A diarista que ia 2 vezes por semana foi avisada educadamente de que os serviços não seriam mais necessários. Cada ligação era breve, profissional e definitiva. Eu não aumentei o tom de voz nenhuma vez. Não precisava. Eram minhas contas, minhas assinaturas, minhas decisões financeiras. A última ligação daquela tarde foi para a companhia de energia. O sistema central de ar-condicionado da casa tinha um medidor separado instalado anos antes, quando ajudei a pagar a reforma do imóvel. Solicitei a suspensão imediata daquele fornecimento específico. A energia principal e a geladeira continuariam funcionando, mas o luxo do ar gelado constante naquele calor incomum de primavera desapareceria antes do anoitecer. Entendido, senhora Helena Albuquerque, respondeu a atendente depois de confirmar meus dados 3 vezes. A alteração já foi concluída. Coloquei o telefone sobre a mesa e me recostei na cadeira ergonômica. Meus ombros pareciam mais leves. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava administrando o caos deles. Apenas tinha parado de financiá-lo. Uma batida suave na porta anunciou o serviço de quarto. Eu havia pedido uma salada com salmão grelhado e uma taça de chardonnay gelado. O garçom entrou silenciosamente, organizando tudo com cuidado. Assinei a conta, deixei uma gorjeta generosa e fui jantar perto da janela. O peixe estava perfeitamente preparado, as folhas frescas e crocantes. Do lado de fora, o aeroporto continuava naquele fluxo interminável de chegadas e partidas. Meu celular começou a vibrar pouco depois das 7 da noite.
Primeiro vieram mensagens da Renata, preocupada e confusa. Depois uma sequência crescente de textos furiosos da Camila. Marcelo tentou ligar 2 vezes. Deixei tudo cair na caixa postal. O silêncio da minha parte era intencional. Eles precisavam passar algum tempo convivendo com as consequências. Às 8h30, finalmente atendi uma ligação da Camila. A voz dela saiu estridente, reverberando como se estivesse falando de dentro de um banheiro de aeroporto. Que diabos você fez, Helena? Cancelaram toda a nossa reserva. A atendente disse que foi decisão da titular do cartão. A gente tá preso aqui com as crianças. Dei um gole lento no vinho, deixando o silêncio durar apenas o suficiente. Eu cancelei a viagem que planejei e paguei, respondi calmamente. Já que eu não era bem-vinda nela, achei justo. Você não pode fazer isso. As crianças estavam tão animadas. Curioso, interrompi com tranquilidade. Hoje cedo vocês pareciam perfeitamente confortáveis em me excluir dessa animação. Aliás, como estão os gatos? Organizei hospedagem profissional para eles. Estão sendo muito bem cuidados. Ouvi Marcelo xingando ao fundo. A respiração da Camila ficou mais pesada. Isso é absurdo. Você está punindo a família inteira porque ficou ofendida. Não, Camila, respondi. Eu apenas parei de financiar desrespeito. Existe diferença. Desliguei sem esperar resposta. O celular imediatamente começou a tocar de novo. Desativei o aparelho e aproveitei o silêncio súbito da suíte. Parei diante da janela mais uma vez, observando as luzes da cidade acenderem aos poucos no horizonte. Meu reflexo no vidro me encarava de volta, postura firme, expressão calma e controle absoluto. A mulher que passou anos sustentando o privilégio silenciosamente tinha saído de cena. No lugar dela estava novamente a executiva experiente que sabia exatamente como proteger os próprios interesses. No dia seguinte começaria o trabalho de verdade. Advogados. Documentos. Limites claros. Mas naquela noite, naquela suíte silenciosa acima do aeroporto, permiti a mim mesma um único suspiro satisfeito. Eles me deixaram parada na fila do check-in com um passaporte rasgado. E eu acabava de reescrever todo o roteiro da viagem. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre fazia. A luz cinzenta da primavera atravessava suavemente as cortinas do hotel. Pedi café e frutas frescas no quarto e me sentei diante da escrivaninha com minha agenda aberta. A suíte estava silenciosa. Sem televisão ligada no último volume. Sem comentários passivo-agressivos sobre a minha geração. Sem o clima constante de tensão que havia dominado minha vida nos últimos anos. Apenas o zumbido distante da cidade lá embaixo. Revisei a lista da noite anterior. Vários itens já estavam riscados com linhas pretas precisas. Às 9h, falei novamente com o hotel veterinário. Princesa e Duque tinham chegado bem e estavam instalados numa área reservada, com acompanhamento veterinário e espaço climatizado. A gerente garantiu que os dois estavam se adaptando perfeitamente. Não senti culpa alguma. Eles estavam recebendo mais cuidado do que vinham recebendo havia meses. Passei o restante da manhã resolvendo os últimos detalhes pendentes. A operadora confirmou o cancelamento definitivo da internet e da televisão. A empresa de jardinagem aceitou suspender os serviços por tempo indeterminado. A diarista recebeu 2 semanas pagas antecipadamente como compensação pelo encerramento do trabalho. Todas as conversas foram rápidas, educadas e profissionais. Eu não estava sendo cruel. Apenas me recusava a continuar pagando por um estilo de vida que me tratava como descartável. Por volta do meio-dia, liguei novamente o celular. Em poucos segundos, a tela começou a se encher de notificações. Ignorei tudo enquanto terminava meu café. Finalmente, atendi a ligação da Renata. Mãe, ela começou, com a voz cansada e apertada. A gente acabou de chegar em casa. O que aconteceu aqui? O ar-condicionado não funciona, a internet caiu e o carro do Marcelo sumiu do estacionamento do aeroporto. A Camila está surtando. Caminhei lentamente até a janela. O vidro estava frio sob meus dedos. Estou cuidando dos meus próprios assuntos, Renata. A viagem foi cancelada porque eu não era bem-vinda nela. E os serviços que eu vinha pagando também estão sendo ajustados. Houve um longo silêncio.
Ao fundo, consegui ouvir uma das crianças chorando e a voz alterada do Marcelo discutindo com alguém. Mãe, isso está exagerado, Renata sussurrou. O Marcelo disse que você mandou recolher o carro. O nome dele está no seguro. O nome dele não está em nada que realmente importa, respondi calmamente. O documento do veículo continua no meu nome. Sempre esteve. E a linha de crédito da casa também foi bloqueada. Acho melhor vocês se sentarem e terem uma conversa honesta sobre a maneira como estavam vivendo. De repente, houve um movimento brusco, e a voz da Camila entrou na ligação afiada como vidro quebrado. Sua velha maluca. Você mandou tirarem meus gatos da minha casa. Eu vou chamar a polícia. Respirei devagar antes de responder. Os gatos estão seguros e recebendo um tratamento excelente no hotel veterinário que eu estou pagando. Você pode visitá-los nos horários permitidos com documento de identificação. E quanto à polícia, eles vão explicar que isso é uma questão civil envolvendo bens e serviços que estão no meu nome. Sugiro que economize energia. A voz do Marcelo surgiu ao fundo, alta e irritada. Fala pra ela que a gente vai até esse hotel agora. Ela não pode se esconder para sempre. Quase sorri. Eu não estou me escondendo, Marcelo. Estou hospedada no Marriott do aeroporto, suíte 1428. Mas não aconselho nenhum espetáculo. A segurança do hotel já foi avisada e eu não tenho interesse em cenas dramáticas. Se vocês quiserem conversar como adultos, podemos marcar uma reunião amanhã cedo no escritório do meu advogado. A linha ficou silenciosa por alguns segundos até Camila sussurrar com ódio. Você vai se arrepender disso. Eu já me arrependo dos últimos 7 anos, respondi suavemente. Amanhã, 10 horas da manhã. Escritório do Dr. Ricardo Barreto. Não se atrasem. Desliguei em seguida. Minhas mãos continuavam firmes. A antiga Helena, aquela que pediria desculpas apenas para manter a paz, finalmente tinha desaparecido. No lugar dela estava a mulher que enfrentou auditorias, protegeu milhões em patrimônio corporativo e aprendeu a não confundir emoção com responsabilidade. Aquilo não era diferente. Só era mais pessoal. Passei o resto da tarde em preparação silenciosa. Revisei documentos organizados anos antes. Contratos particulares ligados à casa. Registros de transferências bancárias. Aplicações financeiras. Autorizações que eu havia concedido por conveniência e confiança. Eu não estava destruindo a vida deles. Apenas retirando a rede de proteção que eles confundiram com um direito permanente. Naquela noite, jantei no restaurante do hotel. Vieira grelhada, legumes na manteiga e uma taça de vinho branco gelado. O atendimento era impecável, a iluminação suave e tranquila. Pela primeira vez em muitos anos, jantei devagar, sentindo o gosto da comida sem calcular quantas pessoas eu conseguiria alimentar em casa com o mesmo valor. Depois da explosão inicial, meu celular ficou quase silencioso. Apenas uma mensagem da Renata chegou perto da meia-noite. Mãe, eu estou com medo. Parece que tudo está desmoronando. Fiquei olhando para a tela durante vários segundos antes de responder. Às vezes as coisas precisam desmoronar para serem reconstruídas da maneira certa. Dorme um pouco. Amanhã a gente começa a consertar o que estava quebrado. Desliguei as luzes e me deitei na cama enorme e confortável da suíte. A cidade vibrava distante lá fora. Nenhum gato exigindo atenção. Nenhum clima pesado ocupando cada canto da casa. Apenas o som constante da minha própria respiração. Eles me deixaram no aeroporto com documentos rasgados e instruções para cuidar dos animais deles. Agora, todo o castelo de cartas que construíram em cima da minha generosidade começava finalmente a balançar. Na manhã seguinte, no escritório do advogado, eles descobririam o quanto eu tinha documentado cada detalhe daqueles anos. E eu descobriria se algum deles ainda era capaz de mudar. Fechei os olhos calma, lúcida e decidida. O cerco estava apenas começando. O escritório do Dr. Ricardo Barreto tinha cheiro de couro envelhecido, café recém-passado e madeira encerada. A luz da manhã atravessava as grandes janelas da sala de reuniões, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. Cheguei alguns minutos antes do horário, vestindo um conjunto azul marinho de alfaiataria impecável e meus brincos de pérola de sempre. Minha agenda de couro repousava fechada sobre a mesa de mogno como uma testemunha silenciosa. Ricardo, meu advogado havia quase 20 anos, revisava os documentos uma última vez com expressão calma e concentrada.
Eles chegaram, anunciou discretamente a assistente dele. Camila entrou primeiro, segurando a bolsa de grife com força exagerada. Marcelo veio logo atrás, usando roupas amassadas que denunciavam uma noite sem dormir. Renata entrou por último, pálida, visivelmente abatida, os olhos alternando entre mim e eles. As crianças tinham ficado com uma babá. O clima ficou pesado no instante em que a porta se fechou. Ricardo não perdeu tempo com cordialidades. Estamos aqui para discutir os acordos financeiros e patrimoniais que Dona Helena Albuquerque vinha mantendo para esta família. Quero deixar claro desde o início, isto não é uma negociação. É uma apresentação de fatos. Os olhos da Camila se estreitaram na minha direção. Isso é ridículo. Você está tentando destruir a gente por causa de uma viagem. Sustentei o olhar dela sem desviar. Estou corrigindo 7 anos de desequilíbrio. Podemos começar? Ricardo deslizou cópias dos documentos sobre a mesa. O primeiro era o contrato particular referente ao imóvel. Camila e Marcelo olharam para as páginas enquanto a expressão dos dois passava lentamente da irritação para a incredulidade. Com a voz grave e controlada, Ricardo começou a explicar: a casa onde vocês moram foi adquirida com participação financeira substancial da Dona Helena. O que vocês consideravam um presente era, na prática, um empréstimo informal documentado e vinculado ao patrimônio dela. A linha de crédito da reforma está no nome dela. O suporte financeiro mensal, os veículos e diversas transferências também foram registrados formalmente ao longo dos anos. Além disso, as aplicações e instrumentos de proteção patrimonial dela garantem controle total sobre os bens envolvidos. Marcelo bateu a mão na mesa. Isso é absurdo. Vocês não podem simplesmente tirar nossa casa. Eu não estou tirando nada de vocês, respondi calmamente. Só parei de dar. O rosto dele ficou vermelho. Renata tremia enquanto folheava os papéis. Mãe, eu não fazia ideia de que era assim. Você não quis saber, respondi com firmeza tranquila. Você viu o dinheiro entrando e escolheu o conforto em vez das perguntas. A voz da Camila subiu imediatamente. Você é uma velha amarga que não suporta ver ninguém feliz. Marcelo, fala pra ela que a gente vai lutar contra isso. Ricardo ergueu a mão antes que ele respondesse. Vocês têm direito de procurar orientação jurídica, claro. Mas a documentação está extremamente organizada. Dona Helena também revogou todas as autorizações bancárias e financeiras concedidas anteriormente ao Marcelo. Qualquer tentativa futura de movimentação será considerada irregular. O ambiente ficou ainda mais tenso. Marcelo se inclinou para a frente, furioso. Você acha que pode cortar tudo assim? A gente tem filhos. Isso é abuso contra idoso ou qualquer coisa parecida. A gente pode processar você. Permiti a mim mesma um sorriso pequeno e seco. Abuso contra idoso? Interessante ouvir isso de pessoas que abandonaram uma viúva de 64 anos no aeroporto para cuidar dos gatos enquanto viajavam com o dinheiro dela. Existem câmeras de segurança, registros de horário e testemunhas suficientes. Sugiro cuidado antes de usar certos termos. Foi então que Renata falou, e pela primeira vez em anos a voz dela saiu clara de verdade. Chega. Vocês dois. Ela olhou para Camila e Marcelo antes de voltar os olhos para mim. Mãe, me desculpa. Eu devia ter falado alguma coisa ontem. Devia ter falado alguma coisa há muito tempo. Camila virou imediatamente na direção dela. Não se atreve a ficar do lado dela. Ela está manipulando você. Não, respondeu Renata, endireitando os ombros. Ela carregou todos nós nas costas, e a gente deixou. Estou cansada de fingir que estava tudo bem enquanto tratávamos ela como um incômodo. O silêncio que veio depois pesou sobre a sala inteira. Marcelo resmungava palavrões baixos entre os dentes. As unhas perfeitamente feitas da Camila afundavam na própria palma da mão. Observei os dois sem sentir triunfo nem pena. Apenas a satisfação silenciosa de ver a verdade finalmente ocupando espaço naquela mesa. Ricardo limpou a garganta antes de continuar. Os termos imediatos são os seguintes: a casa continua vinculada aos acordos patrimoniais existentes. Dona Helena fornecerá uma ajuda financeira estruturada exclusivamente para despesas essenciais relacionadas às crianças, administrada em conjunto com Renata. Marcelo perde qualquer acesso a instrumentos financeiros ligados ao patrimônio dela. O veículo será devolvido apenas após discussão formal sobre responsabilidades financeiras.
E os gatos permanecerão no hotel veterinário até que haja estabilidade mínima na residência. Camila levantou tão rápido que a cadeira arrastou pelo piso. Isso não acabou. Eu vou pegar as crianças e você nunca mais vai ver seus netos. Continuei sentada, mantendo a voz baixa e firme. Usar meus netos como ameaça é um erro, Camila. Todo o planejamento financeiro relacionado à educação e ao futuro deles continua sob meu controle. Se você tentar afastá-los de mim por vingança, vai descobrir rapidamente como questões familiares ficam muito mais complicadas quando existe histórico financeiro documentado. Renata se colocou entre nós duas antes que Camila respondesse. Chega. Eu estou do lado da minha mãe nisso. As crianças precisam de estabilidade, não desse caos que vocês criaram. Marcelo segurou o braço da esposa. Vamos embora. Não precisamos ouvir isso. Enquanto eles caminhavam furiosos até a porta, Ricardo falou uma última vez: qualquer tentativa de remover bens, causar danos ou assediar Dona Helena resultará em medidas judiciais imediatas. Tenham um bom dia. A porta bateu forte atrás deles. O silêncio que veio depois pareceu cobrir a sala inteira. Renata afundou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Estendi a mão e toquei o ombro dela, sentindo toda a tensão acumulada ali. Dói agora, falei suavemente. Mas permanecer calada doía há muito mais tempo. Ela levantou os olhos vermelhos, mas mais lúcidos do que eu via havia anos. Eu não sei como consertar isso. Um dia de cada vez, respondi. Começando com honestidade e limites. Ricardo assentiu discretamente enquanto recolhia os papéis da mesa. Você lidou com tudo isso com uma compostura impressionante, Helena. Levantei devagar, ajeitando o blazer. O peso que carreguei durante anos parecia finalmente menor. Do lado de fora das janelas, a cidade seguia no ritmo de sempre. Mas dentro daquela sala, um acerto de contas adiado havia finalmente acontecido. Eles rasgaram meus documentos e tentaram me deixar para trás. Agora, os acordos que sustentavam aquela família estavam sendo reescritos nos meus termos. 3 meses haviam passado desde aquela manhã tensa no escritório do Dr. Ricardo Barreto. O verão paulistano tinha chegado pesado e abafado, mas dentro do meu novo apartamento no Itaim Bibi o ar permanecia fresco e silencioso. Eu havia vendido a antiga casa da família, onde vivi tantos anos com Roberto, e me mudado para um apartamento moderno, iluminado e confortável, com uma pequena varanda de frente para o Rio Pinheiros. Era o primeiro lugar em muito tempo que realmente parecia meu. Renata apareceu na minha porta numa quinta-feira à noite carregando uma sacola simples de mercado. Ela parecia diferente. Mais magra, mais cansada, mas também mais firme. O cabelo preso de maneira simples, sapatilhas baixas no lugar dos saltos caros que Camila sempre insistia que ela usasse. Oi, mãe, disse ela com um sorriso discreto quando abri a porta. O cheiro de manjericão fresco e tomate veio junto da sacola. Trouxe umas coisas para cozinhar pra gente hoje, se tudo bem. Assenti em silêncio enquanto observava minha filha se movimentar pela cozinha com um tipo novo de propósito. Durante o jantar, frango grelhado e salada preparada por ela mesma, conversamos sobre as mudanças. Consegui um emprego, ela contou, e pela primeira vez em muito tempo vi orgulho verdadeiro nos olhos dela. Assistente administrativa no hospital. Meio período por enquanto, mas o salário já cobre gasolina e mercado. Estou seguindo aquele orçamento que você me ajudou a montar. Servi chá gelado para nós duas enquanto ela continuava. E comecei terapia 2 vezes por mês. Tem sido difícil admitir o quanto eu permiti certas coisas, mas a psicóloga disse que eu estou aprendendo a estabelecer limites. Ela fez uma pausa, segurando o garfo sobre o prato. O Marcelo saiu de casa faz 2 semanas. Está morando com um amigo em Osasco. A Camila está furiosa, claro. Vive mandando mensagem dizendo que eu traí ela. Estendi a mão sobre a mesa e apertei os dedos dela por um instante. Você não traiu ninguém. Você escolheu você mesma e os seus filhos. É diferente. A ajuda financeira que eu mantinha agora era modesta, mas organizada. Cobria aluguel, contas básicas e despesas relacionadas às crianças. Qualquer coisa além disso precisava sair do salário da Renata ou de planejamento cuidadoso. Todo quarto domingo do mês nós sentávamos juntas para revisar gastos. Sem surpresas. Sem resgates de última hora. Marcelo tentou resistir no começo.
Houve mensagens agressivas, áudios irritados e até uma discussão constrangedora na garagem quando apareceu para buscar mais algumas coisas. Apenas relembrei calmamente os registros financeiros existentes e o fato de que qualquer vínculo patrimonial anterior tinha sido encerrado. Depois que Ricardo enviou uma notificação formal explicando as possíveis consequências jurídicas de qualquer abuso, o barulho diminuiu. Marcelo continuava vendo as crianças em finais de semana alternados, mas aquela arrogância barulhenta tinha se transformado em irritação silenciosa. Mais tarde, depois que Renata foi embora, saí para a varanda do apartamento. O rio refletia as luzes da cidade. Uma brisa suave carregava o perfume das flores que eu mesma havia colocado nos vasos ao longo da sacada. Pela primeira vez em anos, minha agenda pertencia apenas a mim. No mês anterior, fiz uma viagem sozinha para Campos do Jordão. Caminhadas silenciosas, clima frio, montanhas cobertas de neblina. Algo dentro de mim finalmente começou a cicatrizar. No mês seguinte, já tinha marcado uma viagem para Gramado com 2 antigas colegas da época da empresa. Sem culpa. Sem precisar justificar minhas escolhas para ninguém. Os netos também estavam mudando. No último fim de semana em que dormiram comigo, Sofia, de 8 anos, perguntou por que a casa da vovó parecia mais calma agora. Eu disse a verdade da maneira mais simples possível. Às vezes os adultos precisam aprender a resolver os próprios problemas para todo mundo ficar melhor depois. As crianças começavam a entender o valor das coisas conquistadas. Criamos um pote de economias para os passeios e atividades deles. Não existiam mais sims automáticos. Consequência e esforço passaram a fazer parte da rotina, exatamente como deveriam ter feito desde o início. Voltei para dentro e abri minha agenda de couro sobre a mesa da sala. As páginas que antes transbordavam emergências alheias agora estavam preenchidas com pequenas vitórias pessoais. Aula de yoga 3 vezes por semana. Clube do livro às terças alternadas. Revisões cuidadosas dos investimentos que mantinham minha aposentadoria segura. Os números estavam saudáveis. E, mais importante do que isso, eu também estava. Camila ainda tentava ataques indiretos de vez em quando através das redes sociais ou usando as crianças como mensageiras emocionais, mas a influência dela tinha diminuído muito. Sem controle financeiro e sem o silêncio cúmplice da Renata, os surtos dela passaram a cair no vazio. Eu não respondia mais. Descobri que silêncio também pode ser uma resposta poderosa. Renata recuperava a própria força lentamente. Já não se desesperava a cada exigência da irmã postiça. Estava ensinando os filhos que amor não significa sacrifício infinito sem respeito em troca. Ver aquela transformação era mais satisfatório do que qualquer viagem paradisíaca poderia ter sido. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, parei diante do espelho escovando os cabelos. A mulher refletida ali tinha fios grisalhos misturados às ondas escuras e marcas ao redor dos olhos conquistadas por décadas de vida real. Mas a postura permanecia ereta. O olhar, claro. Eu não tinha destruído uma família. Apenas parei de participar lentamente da destruição de mim mesma. Ao me recusar a financiar desrespeito, criei espaço para algo mais saudável crescer. Na manhã seguinte, Renata viria novamente para organizarmos o orçamento do mês seguinte. Depois disso, eu tinha ingresso para um concerto da Ozez na Sala São Paulo. Uma noite sozinha, elegante, cercada pela música que sempre amei. Os antigos acordos haviam sido reescritos. E os novos tinham termos claros, respeito mútuo e limites firmes. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava vivendo exatamente de acordo com eles. 6 meses haviam passado desde aquela manhã caótica no aeroporto de Guarulhos. A primavera já tinha ido embora, dando lugar a um inverno paulistano seco e frio. Eu estava sentada na varanda iluminada da casa que um dia pertenceu emocionalmente a todos nós, mas que agora existia sob termos muito mais claros e honestos. Uma manta de lã cobria minhas pernas, e minha agenda de couro descansava ao meu lado, preenchida com compromissos novos em vez de emergências constantes. O ar carregava o cheiro suave das flores que Renata tinha colocado perto da entrada. A casa parecia diferente agora. Mais leve. Mais verdadeira. Renata saiu da cozinha segurando 2 canecas de café quente. Os passos dela tinham uma segurança que eu não via havia anos. Ela havia assumido carga horária integral no hospital e administrava a vida com uma tranquilidade firme que me lembrava muito a jovem determinada que um dia foi antes de se perder tentando agradar todo mundo. As olheiras profundas tinham diminuído, substituídas por uma expressão silenciosa de dignidade recuperada.
Aqui, mãe. Café com bastante creme, do jeito que você gosta, disse ela, entregando a caneca antes de se sentar na cadeira à minha frente. As risadas das crianças vinham da sala, onde Sofia e Lucas montavam uma cabana de cobertores no tapete. Dei um gole no café, aproveitando o calor. Como foi a reunião na escola? Renata sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez. A professora da Sofia disse que ela está indo muito bem. Essa semana levantou a mão sozinha na aula sem ninguém incentivar. E o Lucas finalmente está entendendo que as ações têm consequências. Nada mais de resgates de última hora vindos do cartão da vovó. Ficamos alguns segundos em silêncio confortável observando a luz pálida da manhã atravessando as árvores do jardim. O ar-condicionado central continuava desligado. Nós nos acostumamos a usar cobertores e aquecedores pequenos quando necessário. O pacote da TV era básico agora. O gramado era cuidado pela própria Renata e pelas crianças nos fins de semana. Pequenas mudanças, mas cada uma delas representava responsabilidade. O Marcelo ligou ontem, Renata comentou em voz baixa. Está trabalhando numa construtora. Parece que o salário é melhor do que aquelas ideias mirabolantes que ele inventava antes. E agora ele chega no horário certo para visitar as crianças. Sem promessas absurdas que nunca conseguia cumprir. Assenti devagar. E a Camila? Renata suspirou. Ainda está ressentida, mas parou com as mensagens diárias. Pegou os gatos no mês passado. Acho que a realidade finalmente começou a alcançar ela também. Eu não sentia triunfo. Apenas um alívio profundo e silencioso. Nunca quis destruir ninguém. Só parei de permitir que me destruíssem lentamente. As crianças correram até a varanda naquele instante, com as bochechas coradas da brincadeira. Sofia subiu no meu colo enquanto Lucas me mostrava um desenho feito na escola. A energia deles continuava a mesma, mas alguma coisa tinha mudado. Agora pediam as coisas em vez de simplesmente assumir que receberiam. Diziam obrigado, sem precisar ser lembrados. Mudanças pequenas, mas importantes. Vovó, perguntou Sofia olhando para mim com os olhos sérios, a gente ainda vai fazer aquela viagem? Afastei uma mecha de cabelo do rosto dela. Vamos sim. Mas dessa vez vamos quando sua mãe puder pagar a parte dela e eu puder pagar a minha. Sem passagens rasgadas. Sem ninguém sendo deixado de lado. A gente viaja como uma família que se respeita. Renata encontrou meu olhar por cima da cabeça das crianças, e compartilhamos um entendimento silencioso. Ela reconstruía a própria vida sobre bases mais firmes. E eu finalmente estava livre para viver a minha sem carregar o peso das escolhas de todo mundo. Mais tarde, depois que as crianças entraram novamente, caminhei pelo jardim que durante tantos anos cuidei sozinha. Os canteiros eram mais simples agora, mas recebiam cuidado das pessoas que realmente viviam naquela casa. Pensei na mulher que eu tinha sido naquele dia no aeroporto, parada em choque enquanto rasgavam meu passaporte e descartavam meu lugar na família como se eu fosse apenas um inconveniente. Aquela mulher ficou para trás naquele terminal. No lugar dela surgiu alguém que finalmente compreendeu que seu valor não era medido pelo quanto conseguia dar, mas pelo respeito que exigia receber em troca. Eu não perdi minha família. Eu redefini o significado dela. Limites não eram muros. Eram cercas com portões que só se abriam para quem soubesse atravessá-los com respeito. Minha aposentadoria estava segura. Meus dias agora eram preenchidos com livros, noites de concerto, caminhadas no Parque Ibirapuera e tempo ao lado de amigos que valorizavam minha companhia, não meu cartão de crédito. Enquanto o sol começava a descer no horizonte tingindo o céu de tons rosados e dourados, senti uma paz profunda tomando conta de mim. Aos 64 anos, minha vida não tinha acabado. Ela finalmente tinha começado nos meus próprios termos. Renata voltou para perto de mim e entrelaçou o braço no meu. Obrigada, sussurrou ela. Não só pelo dinheiro ou pela casa. Obrigada por não deixar a gente continuar quebrado. Apertei o braço dela com carinho. A gente conserta aquilo que ama. Mesmo quando dói. Principalmente quando dói. Aquela era minha nova vida. Não perfeita. Mas verdadeira. Uma família aprendendo a caminhar com as próprias pernas. Uma mulher que finalmente escolheu a si mesma sem pedir desculpas por isso. E um futuro que agora pertencia inteiramente a mim. Se existe alguma coisa que aprendi em tudo isso, é que nunca é tarde para reescrever os próprios limites.
Sua paz, sua dignidade e seu futuro merecem proteção. Às vezes, a atitude mais saudável que você pode tomar por si mesma e pelas pessoas ao redor é simplesmente parar de financiar o desrespeito.